eficácia da colocação de acesso venoso em seno no pré-hospitalar. Isso é uma discussão sem fim, mas que a gente precisa comentar um pouquinho. Então, eu estava revendo algumas fotos aqui, lembrei da época que eu trabalhava no Hospital Estadual Azevedo Lima. Passei aí uns 3 anos aí na Sala Vermelha do Azevedo, depois fui para terapia intensiva. E lá naquela época, o pátio era sempre assim, cheio de viatura do Corpo de Bombeiro, do SAMU. E por algum tempo eu indagava, por que o colega ele transferia um paciente, chegava na emergência sem esse paciente ter um acesso. Naquela época eu tinha ainda pouco conhecimento, apesar de estudar bastante, mas eu não tinha tanto, eu não estava tão envolvido no meio acadêmico, como eu estou hoje. Então eu até tinha um pouco de conhecimento, imaginava o porquê, mas eu não tinha argumentos, Então eu trouxe alguns artigos aqui para a gente conversar sobre isso. Isso aqui é um artigo que saiu de 2020, que ele fala realmente sobre a colocação de acesso em seno pré-hospitalar. Então vamos para o ponto ou pontos importantes que ele comenta nesse artigo. Então o primeiro que eu achei interessante diz o seguinte, não há diretriz para o seu uso no ambiente pré-hospitalar e faltam evidências que sustentem a eficácia de tal medida, especialmente em pacientes sem trauma ou sem parada cardíaca. Ou seja, você pulsiona um paciente em alguns casos específicos. Então aquela máxima que a gente tem, que todo doente que entra na emergência tem que ter um acesso venoso, se a gente começar a observar e ver os estudos, a gente vai ver que não é isso que tem. Então a colocação de acesso venoso periférico no ambiente hospitalar, pré-hospitalar, é motivada pela necessidade imediata de administração de medicamentos, seja IV ou intraósseo, ou terapia de fluidos. Terceiro ponto nesse artigo que eu achei interessante diz o seguinte: entre os pacientes que receberam um acesso venoso periférico, 46% não foram utilizados. Então, qual o objetivo de você colocar um acesso se você não vai utilizar esse acesso? A gente deve lembrar de uma coisa muito importante, Quando você trabalha no intra-hospitalar, seja sala vermelha, principalmente a sala vermelha, que vai receber o doente de fora. Por mais que tenha uma demanda muito grande, você tem um ambiente totalmente controlado, que é diferente do pré-hospitalar, Seja em via pública, seja dentro de uma residência com o próprio modelo aí que o SAMU tem, Você entra em residências, às vezes são muito pequenas, você não tem o local adequado para colocar material, enfim, quem já fez um atendimento desse sabe que não é simples, tá? Então não tem motivo de você pulsionar esse paciente se não existe indicação. O serviço móvel não deve se antecipar o uso de um catéter pelo hospital, pois o pessoal do hospital seria capaz de colocar em melhores condições, isso é extremamente importante, e realizar uma coleta de sangue ao mesmo tempo. E digo mais, tem hospitais, por exemplo, que você pulsiona no pré-hospitalar, você não faz medicamento, não faz nada, chega lá, espera-se um pouco e depois pede para se trocar aquele acesso porque ele foi feito no pré-hospitalar, Então a indicação de você ter um acesso no pré-hospitalar, elas são para casos restritos, tá? Se você olhar a literatura, seja pacientes de trauma ou pacientes clínicos, o direcionamento é esse. Não são todos os pacientes como a gente imagina que deve ter um acesso, Então naquela época que eu trabalhava na emergência, eu estava equivocado, O colega do pré-hospitalar estava certo e eu estava equivocado. Eu trouxe esse outro estudo aqui de 2023, que ele fala o seguinte, até 72% dos catéteres intravenosos periféricos permaneceram sem uso no ambiente pré-hospitalar.
Olha que coisa, 72% dos catéteres dentro desse estudo, eles não foram utilizados, né? E olha a quantidade de riscos, né, que a gente tem de invadir um paciente sem você utilizar esse dispositivo. Esse outro artigo aqui é de 2023 também, né? Ele diz o seguinte, ó, notavelmente 44% dos catéteres intravenosos periféricos e servidos permanecem ociosos durante o episódio de atendimento fora do hospital e não foram usados para fornecer medicamentos intravenosos, fluidos, cristalóides ou patologia sanguínea, né? Então a gente começa a observar, se a gente olhar os estudos, né, funciona-se muito sem critério nenhum, sem indicação nenhuma e sem o uso efetivo desse dispositivo. Então, para que você está pressionando o doente? Só para esse doente chegar no hospital com um acesso venoso? E quais os riscos, né, que a gente tem de fazer uma punção venosa dentro de um ambiente, seja no ambiente pré-hospitalar e via pública ou dentro de uma residência? Quais as complicações a gente pode ter? Várias, né? Vai ficar para um próximo vídeo, mas isso é uma reflexão que a gente deve fazer, principalmente quem trabalha no intra-hospitalar, né? Nunca critique o colega que chegue com o paciente sem um acesso. Você não sabe a clínica do doente naquele momento que ele estava no local, você não sabe o local que ele estava, você não sabe o que ele está utilizando de experiência clínica, está utilizando de evidência científica, né? Então, assim, para você dizer que é certo ou errado, você tem